Oi, tudo bem? Vamos começar uma live aqui, TikTok, respondendo dúvidas de cirurgia plástica. Deixa eu ligar a luz aqui, ver se funciona isso aqui. Ver se funciona aqui. Tudo bem? Ah, melhorou. Vou tirar isso aqui. Pronto, melhorou, gente. Tudo bom? Tem mais imagem aqui. Eu vou responder dúvidas de cirurgia plástica. Quero ver quem já está aqui. Já tem pessoas entrando. Se eu colocar aqui, fica com brilho, né? Fica com brilho, fica estranho. Ótimo. Tá bom aí? Dá pra ver direitinho? Tá bom. É. Não, mas vai ficar com brilho. Vamos lá. Luvi tá aqui, tem Luciano. Bom, vou responder perguntas de cirurgia plástica. Nós temos algumas perguntas aí, amor? Vou ter que sair da live, não dá pra... Hã? Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí então. Deixa eu ver se eu tenho. Vou procurar aqui umas perguntinhas. Se alguém perguntar alguma coisa, eu já começo a responder. Tem uma da semana aqui da Tamires. Tamires? Bom, a primeira pergunta é da Tamires. Gente, vou responder dúvidas de cirurgia plástica aqui por 1 hora. Minha segunda live, a primeira foi um teste aqui no TikTok. Eu sempre faço lá no Instagram, toda terça-feira, 19h30. Agora eu tô começando aqui, a gente vai alternar um dia lá, um dia aqui, porque me pediram pra fazer live aqui. E aí eu tô aqui de cirurgia plástica, tá? Vocês podem fazer as perguntas que eu vou responder. Já tem bastante gente entrando. Qual que é a pergunta da Tamires? É isso, amor? Isso. Fala. Doutora, eu tenho uma bebê de 9 meses. O ideal é fazer a cirurgia tripla quando ela tiver quanto tempo? Bom, a Tamires tem uma bebê de 9 meses. Ela tá pedindo para fazer uma cirurgia tripla. Cirurgia tripla, gente, é o que chamam de mummy makeover. Cirurgia que a gente associa mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura. Porque a gente sabe que as mulheres são, né, no corpo depois que elas têm os bebês, e algumas têm uma alteração maior, outras menor. E quem se sente incomodada com o aspecto que ficou do corpo, com as alterações que aconteceram após a gravidez, então a gente costuma usar essa cirurgia que chama Mummy Makeover, ou uma cirurgia tripla, ou mamoplastia com abdominoplastia e lipoescultura, uma cirurgia, um combo com essas 3 cirurgias associadas em um mesmo ato cirúrgico, tá? Então, o que eu recomendo para as meninas? Para quem vai fazer a cirurgia tripla após ter o bebê, eu peço que esperem 6 meses após terminarem de amamentar, para que as suas mamas já estejam aptas para a cirurgia, sem leite, sem risco de infecção. Oi, Cristina, obrigada. E aí, gente, vocês estão gostando da live aqui no TikTok? Me fala, já respondi a primeira pergunta, né, que é da Jéssica, né, amor? Que é Isso. Tamires, que foi sobre qual o período ideal para você pensar, né, para você começar a pensar em cirurgia plástica após ter tido os seus filhos. Então, eu peço que você espere pelo menos 6 meses depois que terminou de amamentar, porque aí você já está pronta para operar, não tem mais risco de infecção com leite. A gente pode fazer essa cirurgia que é muito procurada, viu? A cirurgia de mamoplastia com abdominoplastia e lipoescultura. A gente chama de mummy makeover, cada hora fala um nome, combo de cirurgias plásticas, tudo, mas uma cirurgia que a gente consegue fazer no mesmo ato cirúrgico e que dá um resultado bem bacana, porque você tem um remodelamento do corpo, vai voltar a ser o que era antes de você ter os seus filhos. Não, a Lopes. Só elogiar e dizer que sou sua fã e vou fazer meu lift facial com a Lopes, doutora. vai fazer lifting facial comigo. Que bom, obrigada. Espero corresponder às suas expectativas. É legal quando vocês passam lá no consultório que eu consigo mostrar o que a gente consegue, né, com a cirurgia plástica, que tem que ser uma expectativa bem realista, e é claro que todo cirurgião plástico vai fazer o seu melhor, né, que é o melhor resultado. Isso a gente faz parte da nossa profissão. Tem 2 sobre emagrecimento. Perguntas sobre emagrecimento. Gente, vocês sabem que eu sou cirurgiã plástica, mas que eu tenho 3 pós-graduações. Estou me dedicando muito a ajudar minhas pacientes nesse sentido de emagrecimento saudável, porque a gente sabe que está tendo já nas últimas décadas um aumento muito grande de obesidade e sobrepeso. Estamos numa plena pandemia, porque na verdade a obesidade é uma doença.
e agora foi agravado também com a pandemia do Covid. Então piorou, a gente está vendo casos, muitos casos mesmo, em que as meninas ganharam muito peso e isso acarreta vários problemas para a saúde, e a gente também não tem um tanto aprimoramento no resultado estético quando você está acima do peso. A gente não tem um resultado tão satisfatório quanto você teria se você estivesse no seu peso ideal. Então, quais são essas perguntas de emagrecimento que temos aí? Pode falar. Ângela Cruz. Ângela. Boa noite, doutora. É obrigatório emagrecer para fazer abdominoplastia? Tá, então, legal a pergunta da Ângela. Ela está perguntando se é obrigatório emagrecer para fazer abdominoplastia. Bom, Ângela, se você estiver acima do peso, o que eu digo sempre, eu vou fazer até um desenho para vocês entenderem. As meninas gostam quando eu desenho, né? Mas é bom que é bem elucidativo. Se a caneta não tá muito boa, não. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um desenho de uma... Não sei se dá para enxergar. Um paciente que vai ser submetida a uma abdominoplastia. Ela tá com uma barriguinha um pouquinho grandinha, né? Ela tem a cicatriz aqui da cesárea, muitas vezes tem. Então a gente faz a cicatriz bem abaixo da cicatriz da cesárea para poder levantar toda essa parte aqui, né, de raiz de coxa, pubis, esticar, porque geralmente tem uma pitose que cai um pouquinho com a gravidez, e também para deixar a cicatriz bem baixinha para ela colocar um biquíni depois e esse biquíni ficar camuflado pela cicatriz. Então é retirada toda essa parte aqui, tá? Ou seja, toda essa parte abaixo do umbigo sai, tá? Tanto pele quanto subcutâneo, fica aparente os músculos aqui, onde a gente faz aplicatura e tudo. E essa parte é toda descolada até em cima, e esse tecido todo é colocado para baixo. É por isso que eu digo que tudo que está acima do umbigo continua, aquela gordurinha, o panículo adiposo que tem acima do umbigo continua. Só que é claro que quando você estica, existem algumas manobras que a gente faz de pontos e de esticar, para deixar esse panículo, que era mais espessinho, mais fino, puxando e afina um pouco. Melhora assim, melhora muito o aspecto depois que faz a abdominoplastia. Mas a abdominoplastia não é para emagrecer. É claro que, por exemplo, se sai 1 quilo, você ficou 1 quilo mais magra, óbvio, né? Tem pacientes que a gente tira até 6 quilos, é bastante. Então ela emagrece mesmo 6 quilos, porque foi retirado esse excesso, foi pesado esse excesso que foi retirado dela. Agora, o que eu sempre digo para paciente é o seguinte: a gordura visceral é uma gordura que só sai com emagrecimento, que é aquela gordura. Eu vou fazer o desenho aqui de lado para vocês entenderem. O abdômen dela tá aqui, né? Ela tá gordinha, tá acima do peso e quer fazer abdominoplastia, certo? Então ela tá aqui. Então, como eu disse, toda essa parte de pele, ó, aqui tá a musculatura, tá? A musculatura tá aqui embaixo. Vou fazendo um corte da paciente assim, de lado, você tá vendo a musculatura aqui, a gordurinha aqui, a pele e aqui o umbigo, tá? Tudo bem? Aqui dentro onde tem as vísceras, intestino, fígado, tudo isso, aqui tem a gordura visceral, que a gente chama, que é a gordura que tem quando você tá no sobrepeso ou obesidade, que só diminui com o emagrecimento. Com a abdominoplastia, eu tiro daqui pra baixo. Toda essa parte dessa gordurinha vai embora, que é essa aqui. Agora essa gordurinha aqui de cima continua, e quando a gente estica para fechar até lá embaixo, ela afina um pouquinho adelgaça, né, por esticar, tá bom? É claro que a musculatura aplicada também, são dados pontos para deixar mais acinturadinha, para deixar o estômago mais baixo, né? Todas essas manobras a gente faz de rotina na abdominoplastia. Mas se você estiver no seu peso ideal, o resultado é muito melhor. Às vezes dá até um resultado como se fosse uma lipo HD, sabe? Bem marcadinho, bem bonito. Agora, se você estiver acima do peso, você não vai emagrecer, mas você vai ter um remodelamento, um acinturamento, o corpo fica mais bonitinho. Tem alguns casos de pacientes que eu peço para elas emagrecerem e elas voltam até com peso maior, elas não conseguem, é muito difícil. Então, para essas pacientes, eu converso bastante. Já teve casos, vários casos de pacientes que operaram, fizeram abdominoplastia mesmo estando acima do peso. E elas entenderam que não era para emagrecer, foi tudo muito bem conversado. E isso, por incrível que pareça, depois elas se sentiram tão bem com o resultado e deu um estímulo para elas continuarem para o processo de emagrecimento, até se dedicarem mais a esse emagrecimento saudável, né? Então,
É legal isso, porque a paciente, ela aumenta a autoestima dela. Então, quando é bem conversado, quando ela entende bem o que ela consegue, aí dá tudo certo. Ó, tem uma pergunta aqui. Leidiane, tenho a barriga grande, tive 3 gestações, me dói as costas, mas não tenho condições. Olha, Leidiane, hoje em dia eu tenho várias pacientes que são mais humildes, eu tenho muitas pacientes que são auxiliares de professoras, muitos pacientes são manicures, que tem uma renda, claro, tem muita manicure que ganha muito bem, mas tem algumas, eu tô falando assim, para generalizar, que eu tenho pacientes que são mais humildes mesmo e que elas me procuram e elas fazem todo um planejamento para operarem. Tem paciente que se prepara 1 ano de antecedência para poder operar. Então a gente tem esses recursos para quem precisa. Ó, tá falando, tem que juntar isso aí. Então a gente fala com a Karine que tá aqui, a minha secretária, que ela pode te ajudar, tá bom? Vamos ver, meninas. Curtam a live para me ajudar a subir aí para poder alcançar, porque gente, praticamente a primeira live que eu tô fazendo aqui no TikTok, então eu peço pra vocês me ajudarem, curtam bastante para poder me ajudar a impulsionar, que eu tô começando aqui com live no TikTok, tá sendo uma experiência nova, né? Então, se vocês estiverem aí para me ajudar, eu agradeço muito, tá? Doutora, a Suzane tá perguntando para eu falar sobre cicatriz. Bom, vou falar sobre cicatriz. Cicatriz, teve uma paciente que perguntou também sobre, acho que tá aí nas nossas perguntas da semana, se eu não me engano, eu lembro alguma coisa sobre cicatriz. Mas é isso, a gente quer que a cicatriz seja a melhor possível. O cirurgião plástico faz a técnica para fazer a menor cicatriz possível, tá? Para conseguir o melhor resultado com a menor cicatriz possível. A gente já faz isso, já dá os pontinhos tudo bonitinho para não ficar uma cicatriz feia. A gente faz a microporagem, o curativo. Tem gente que usa cola, tem gente que usa micropor direto. Eu prefiro micropor direto. E aí o que eu falo para as minhas pacientes? Eu oriento, não é obrigatório, né, gente? Você pode muito bem ficar sem micropor, que não vai ter problema nenhum. Só que pela minha experiência, se você permanecer com esse micropor na tua cicatriz por 6 meses, é claro que um dia vai sair, tira, não é direto, mas se você ficar por 6 meses, porque a cicatriz ela tá formada, mas ela tá em atividade por dentro, ela tá se remodelando constantemente por dentro, tá tendo um aumento de colágeno e absorção a cicatriz, ela é bem ativa, ela é muito ativa durante 3 meses e até 6 meses ela tem ainda um pouco de atividade. Então, se você mantiver o micropor por inúmeras razões, você vai conseguir uma cicatriz com melhor aspecto. Eu falo inúmeras razões porque, primeiro, pela ação mecânica mesmo, é uma fita que segura os 2 lados da cicatriz. Então, você tem a ferida que tá aqui embaixo, foi suturada, né? A pele foi suturada. E aí, o micropor, ele forma uma barreira evitando que haja um afastamento da cicatriz, né? Ele evita essa tensão que poderia levar a um aumento de colágeno, que o organismo entende. Quando tem uma tendência a abrir, ele entende que precisa levar mais colágeno, que é a cola do corpo, né, para fechar. E aí você pode ter uma cicatriz hipertrófica ou talvez alargar a cicatriz também, hipertrófica ou queloidiana. Então, para você evitar, das estratégias que a gente tem é usar o micropor continuamente, tá? Outra também é que o micropor, como eu disse, a cicatriz é sempre ativa, ele vai ajudar a remodelar, a planificar a cicatriz. É a mesma ação do gel de silicone ou da fita de silicone. Então, é a mesma ação, ela planifica a cicatriz para ela ficar mais uniforme, mais plana, tá? E uma outra ação também é a ação de evitar os raios solares, que também funciona como uma barreira, porque às vezes pela roupa passa, até pela cinta, pode passar os raios solares e aí você ajuda a prevenir a hiperpigmentação da cicatriz. Então é fantástico, eu recomendo para as minhas pacientes, para ter uma cicatriz linda e maravilhosa, e para quem não é minha paciente também, se você quiser essa dica, vale, para você deixar, não vai te fazer mal. O que faz mal se você deixa uma fita de micropor e tirar todo dia, aí você pode machucar a pele, tá? Então não faça isso, você deixa a fita por 5 ou até 10 dias, depende de como você está tolerando aquela fita, mas porque se você tirar com muita antecedência, aquela colinha pode puxar a tua pele e machucar, tá? E existem algumas marcas que
tem uma tendência maior de alergia. Eu recomendo muito a 3M, eu não sou sócia, não ganho nada com isso, mas é que a 3M é muito boa, a marca de micropore da 3M, ela é muito boa porque ela tem menos chances de dar alergia, tá? Tem alguma outra pergunta aí? Tinha uma outra de emagrecimento, né? A Camila Santos. Não, mas já respondi. Era a próxima. Tá. A Camila Santos. Doutora, boa noite. Sou hipertensa, posso fazer abdominoplastia? A Camila hipertensa está perguntando se pode fazer abdominoplastia. Sim, Camila, sim, você pode fazer abdominoplastia sendo hipertensa, estando com os seus níveis de pressão ajustados, com medicamentos. Então, toda paciente, ela passa por uma avaliação prévia com a equipe de anestesia que vai fazer a anestesia dela. Então, ela é totalmente avaliada e ela só vai operar quando estiver em boas condições. Já aconteceu de pessoas ficarem muito nervosas, nem eram hipertensas, mas ficaram muito nervosas, a pressão subiu muito e não conseguiram abaixar. Aí a cirurgia foi postergada. Não é comum, isso é muito raro, é muita exceção, mas aconteceu. Então, se você não tiver com a pressão boa na hora, não é realizada a cirurgia. Fica tranquila que é uma cirurgia estética. Então, a gente não pode te submeter a nenhum risco. Então, você vai ser operada estando com a pressão normalizada e você consegue através da medicação. Vamos lá. Mais uma pergunta? A Carol. Carol. Doutora, fiz lipo, fiquei com fibrose na barriga e vou entrar na academia para fazer musculação. A musculação ajuda? A musculação. A Carol tá perguntando o seguinte, ela fez lipo e tá com fibrose. E ela quer voltar na academia, tá perguntando se ajuda. Olha, todo exercício ajuda porque você tá movimentando e você está aumentando a circulação sanguínea na região, o aporte sanguíneo, e está favorecendo toda essa circulação, você está minimizando essa fibrose. O que mais o exercício mais recomendado mesmo para quem tem fibrose é o exercício de alongamento. O alongamento é muito bom, que estira todas essas tiras essas traves de fibrose. E o mais importante é a massoterapia, né? A massagem mesmo. A massagem, ela ajuda a quebrar essas fibras. Também temos alguns procedimentos como carboxiterapia, ozonioterapia também é fantástico, tá? Que o ozônio eu aplico nas minhas pacientes que têm muita fibrose, ajuda muito. E radiofrequência, tem vários. Quando a gente tem várias ações para arrumar, para melhorar uma causa, é porque nenhuma delas é completamente eficaz, né? Mas a gente tem várias que podem corroborar e uma ajuda com a outra para melhorar o processo da fibrose. Então, se você está fazendo musculação, faça também bastante alongamento, que ajuda bem a estirar essas traves fibrosas que você tem, tá bom? A pergunta aqui é... Iluminada, a abdominoplastia demora um ano? O resultado da abdominoplastia demora um ano? É que tem uma luz aqui, gente, tá difícil de ler, tá? Iluminada, o resultado da abdominoplastia você vê praticamente no primeiro pós-operatório. Quando é retirado o curativo e você vê, as minhas pacientes vão lá e a gente tira uma foto e já mostra para elas. É claro que elas estão encurvadas, né? E então a aparência é até um pouquinho maior do que quando elas esticam, mas elas não vão esticar no começo, elas vão esticar depois de uns 15 dias, 20 dias. Então dá pra ver já o resultado. Pode ficar um pouquinho inchado? Sim. Sabe o que acontece muito? É que a paciente, quando ela tá um pouquinho acima do peso, ela tem bastante volume de abdômen, ela não percebe muito essas variações que a maioria das mulheres tem, as variações hormonais, tá? Eu, por exemplo, vario até 2,5 kg por mês por alteração hormonal. Eu encho um pouquinho e desincho. É que quando você tá um pouquinho acima do peso, tá com aquele abdômen maior, você não percebe tanto isso. Mas quando você tá mais fininha, aí você percebe essa variação de inchaço. E também, é claro, tem o inchaço pós-operatório, essa tendência de inchar um pouquinho maior. Porque, claro, os tecidos foram todos manipulados, né? Mas existe mesmo, toda mulher tem uma alteração hormonal. Isso varia durante o mês, tá? Isso pode acontecer. É exacerbado no pós-operatório imediato, mas o resultado... Obrigada, recebi 2 rosas da Alessandra, obrigada. Obrigada. O TikTok é legal, né? A gente ganha umas coisinhas assim, acho bem bacana.
Obrigada por estarem participando, pelos coraçõezinhos. Estou vendo aqui os coraçõezinhos. Obrigada. Curtam a live, por favor. Vocês estão me ajudando muito. E esses coraçõezinhos aqui ajudam muito também. Muito obrigada, viu, gente? Então, como eu estava respondendo, a preliminada, né? Essa variação é muito pequena também, não é tão grande. A Maria também mandando florzinha. Obrigada, gente. E aí, o resultado definitivo da abdominoplastia você já vai ver rapidamente. Você pode estar um pouquinho inchada assim, mas rapidamente. Olha só quanta coisinha. O que é isso? Eu vou até tirar uma foto para ver o que é isso. Mais flores. Primeiro presente. Ah, tá. Primeiro presente das pacientes. Obrigada, meninas. Obrigada pelos presentes. Estou muito feliz. Eu adoro presente. Eu tô com um brinco aqui, a paciente me deu. Olha só. Eu adoro. Quem não gosta, né? Obrigada mesmo pelos presentinhos, pelos corações. Estou vendo tudo. Vamos ver uma pergunta aqui. Você já pode... Tá. A Karine tá respondendo. As meninas estão ativas aqui. Minhas secretárias estão aqui. Legal, né, gente? Tá ajudando bastante. Fala, mais uma pergunta aí. Raquel. Opero em julho com você. Estou pesquisando cintas e talas. Ah, a Raquel tá pesquisando cintas. É das pré-cirúrgicas, né? Deixa eu falar para quem... Fala-me. E também vou... as talas eu também vou precisar usar? Então, quem faz toda essa parte aí de cinta, está lá nas minhas pacientes, eu deixo para o meu instrumentador fazer, tá? Porque às vezes você pode comprar uma cinta, já aconteceu de chegar lá na hora, a paciente não tem muita noção, ela acha que vai fazer uma cirurgia de lipo, então vai usar PP, ela usa G e quer usar PP. E às vezes não serve, vai ser prejudicial inclusive para a cirurgia dela. Então lá no hospital ele tem bastante, não é obrigado a fechar com ele, gente, eu não tenho nada a ver com isso também, ele que vende, mas eu peço sempre ele vender no preço menor da tabela, e é mesmo, todos os pacientes me confirmam que é menor do que comprar na loja, porque ele compra direto da fabricante, alguma coisa assim, e ele coloca o tamanho certo, ele que vai vestir vocês, então eu fico mais tranquila e vocês ficam mais tranquilas também, tá? Então não fica muito estressada, é pra facilitar mesmo a vida de vocês, ficar estressada com negócio de cinta, porque, claro, vai precisar usar cinta depois da cirurgia, vai precisar usar uma almofada por dentro também, o sutiã cirúrgico, então todo esse aparato, a faixa, tudo isso ele já tem lá o kitzinho para abdômen, para mama e para abdômen, mama e lipo, tá tudo prontinho lá, tá? Aí facilita a vida de vocês, se quiserem depois as meninas podem te passar o contato, aqui ó, estão falando, o preço do Daniel é ótimo, estão falando aí, tá vendo? As meninas compram com ele. Então é bem tranquilo e ajuda muito, porque ele já tem o que é? O que faz o dentista? Aqui não é dentista não, gente. Tá, boa sorte, mas você consiga resolver o teu problema com a dentista aí, é o que eu posso te ajudar. Vamos ver, há uma pergunta aqui. A barriga fica, se emagreceu, a barriga estica e volta normal ou cirurgia? Olha, é o seguinte, vamos falar do pós-operatório de abdominoplastia que estão falando pra mim. Obrigada, Ana, pela flor. Obrigada. É assim, você tem uma nova cirurgia. Você fez a cirurgia, você tá com a barriga pequenininha, lisinha, bonitinha, arrumadinha, certo? Agora imagina uma menina que tem a barriga assim, já nasceu assim, sem operar, não teve filho, e aí ela vai ter um filho. A chance dela formar estrias e desenvolver uma elasticidade maior na musculatura, uma diástase e flacidez, é a mesma que a pessoa que operou. Então, assim, se a pessoa que operou tiver um filho muito grande, ou tiver gêmeos, ou engordar muito, então a chance dela perder a cirurgia é maior, tá? Assim como a pessoa que nunca operou. É igual para todas as pessoas. Por isso que eu falo, tem que se cuidar sempre. Não é pra... Você fez a cirurgia plástica, já tô do jeito que eu queria, relaxa e tudo. É como quem faz o lifting. Doutora, eu vou fazer o lifting, vou ficar para sempre jovem? Não, o tempo vai passando, a tendência de envelhecer continua, só que você vai envelhecer com o novo rosto que você tem, um rosto mais jovem, né? E é a mesma coisa que eu falo das mamas, do abdômen. Com o tempo, as mamas e com a idade também a tendência de cair é maior. Então, quem tem uma mama firme com 15 anos é diferente de quem tem uma mama firme com 45. Acabou de operar, tá com uma mama firme, a chance de cair mais precocemente é maior. Pela idade, pela constituição e pelos cuidados que tem também, porque tem muitas pessoas que têm 45 anos, tem uma mama muito mais firme do que uma menina de 15. Só tô falando genericamente, tá? Isso é muito de cuidados mesmo, de alimentação, de
genética e de como você se cuida mesmo, né? Porque a partir dos 25, 30 anos, tudo que a gente não é tão devido a fatores genéticos. A velocidade de envelhecimento é mais devido às nossas escolhas. E escolhas no geral, alimentação, estilo de vida, todas as escolhas que a gente faz determinam o que a gente é. E uma coisa também muito importante para vocês saberem, o que a gente é por fora mostra o que a gente é por dentro. Então, quando a paciente ela chega com o cabelo seco, com o cabelo fino, com a pele mais enrugada, a gente percebe que isso está acontecendo nos órgãos internos também. Então, o tratamento que a gente faz, estético também é por dentro. Por isso que lá a gente faz todo um aporte de cuidados, de enfatizar e orientar em relação à alimentação, estilo de vida, tudo, porque você tem que também ser jovem por dentro, tá bom? Vamos lá, mais alguma pergunta? Doutora, você atende fora segunda-feira? A Fernanda. Fernanda, eu atendo às segundas-feiras no consultório só. Por quê? Porque olha aí, alguém tá falando, desculpa interromper. A Helena fez a cirurgia dela com uns 40 e poucos anos. É isso aí, tem muitas pacientes com 50, 60 anos, 70 anos fazendo cirurgia plástica e super bem. Então, tô respondendo a pergunta, voltando, que eu fico vendo a cara que eu quero mudar. Eu atendo às segundas-feiras porque de terça a sexta eu tô operando, tá? São dias cirúrgicos. Então eu não consigo atender mais dias da semana porque eu me dedico muito durante a cirurgia à minha paciente e eu não quero, eu me estressaria muito, gente, muito, de ter consultório à tarde, porque eu quero ter o tempo que for para minhas pacientes, eu quero sair da cirurgia sabendo que eu dei o meu melhor, que foi o máximo que eu fiz. Agora eu não quero sair com horário para sair, eu não quero ter esse horário, então para mim não funciona, não gosto de ter horário, então eu quero fazer uma cirurgia bem tranquila, me dedicando ao máximo, então eu não atendo consultório até porque se eu atrasar também, aí vão reclamar que eu tô atrasado, então vamos evitar qualquer confusão, problemas, né? Então eu atendo consultório segunda é o dia inteiro, eu tô lá, tá? Então às vezes o consultório, às vezes não, na maioria das vezes lota bastante, eu peço que vocês tenham muita paciência, que é o dia que eu tô lá me dedicando, eu não almoço, gente, eu tô lá o dia inteiro, eu tô andando de um lado pro outro, pegando ficha, conversando, fazendo, vendo curativo, tudo. Eu não paro um segundo, eu não almoço nesse dia pra poder atender ao máximo de pacientes. Agora, por favor, quem vai lá, tenha um pouco de paciência pra esperar a sua vez, que todo mundo que entra lá é atendido e só sai da sala quando eu pergunto se tá tudo ok, não tem nenhuma dúvida, e falar que não tem nenhuma dúvida, tudo bem, tá? Agora, é isso aí, minha rotina é essa. Fala. De pergunta aqui não tem mais perguntas? São essas, espera aí que eu vou ver mais. Tá. Alguém tá falando que tem muitas pacientes no pós-cirúrgico? Legal. Boa noite, estão pedindo para curtir a live. Estão curtindo a live aí, gente? Estão ajudando a pedir para as pessoas verem, me ajudar, porque é muito importante para mim, tá? É a primeira live aqui no TikTok, então esses coraçõezinhos, essas ajudam muito, 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 muito. Obrigada. Regiane. Então, eu recebi os elogios aqui, tô muito feliz, obrigada. O que é a Regiane falou? Regiane. Você tá no TikTok já? Eu tô naquelas últimas... tá. Nas últimas perguntas. Qual o valor da consulta, doutora? O valor da consulta, Regiane, atualmente, até a Páscoa, é um ovo de Páscoa ou 2 caixas de bombom. Gente, tá lotando de chocolate que a gente tá dando para 2 instituições de crianças e a gente vai fazer uma super festa de Páscoa para elas. Vai ser bem especial. Eu agradeço muitas pacientes que estão levando ovos grandes, bonitos, chocolate e tudo. Tá bem, bem bacana mesmo e elas estão muito felizes porque a gente está com muito chocolate para dar para 2 instituições e vai ser uma Páscoa sensacional. Então, perguntando de onde eu sou de São Paulo, eu atendo em São Paulo, tá? As meninas estão aqui na live, minhas secretárias, para falar do endereço, é na Rua Helena que eu atendo, tá? Aqui na Vila Olímpia, dá para marcar. Aqui, ó, doutora, marquei, pula rápido aqui, para fazer abdominoplastia mais
o doutor que eu fui disse que eu tenho que emagrecer, então, às vezes é isso, é o resultado. Eu gosto muito de colocar a paciente na frente do espelho e ela se vê e eu mostro como é que vai ficar o resultado depois que fizer a abdominoplastia. Eu mostro, eu seguro ela, eu sou forte, hein, gente? Todo mundo fala que eu sou forte. Eu mostro direitinho como é que vai ficar. Aí eu falo, você gosta desse resultado? Se ela fala, adorei, gosto, aí eu faço. Se ela fala, ah, não, tá muito gorda, não tô gostando, aí a gente não faz. Então depende muito do que você deseja. Essa conversa é muito importante. Tem que saber o que você deseja e o que é possível fazer também, né? Então, isso é importante. Você saber, você pode testar em casa mesmo. Põe a mão aqui na cintura e até na altura do umbigo e abaixa bem, para baixo assim. Aí você vai ver o resultado é esse, que essa gordurinha que tá acima do umbigo vai esticar até lá embaixo. Então, é esse o resultado que vai dar. Doutora, minha menstruação é desregulada. Eu tô com medo de vir no dia... Tudo bem, já teve... Olha, se você soubesse quantas pacientes ficam menstruadas na hora, no dia da cirurgia, mesmo que estejam todas reguladas e calcularam e tudo, porque elas ficam emocionadas, nervosas. Então, eu já operei muitas pacientes menstruadas. Não é isso que vai impedir, não, tá? Doutora, você opera pelo plano médico e qual hospital você opera? Eu opero no Hospital Santo Genaro, não opero por plano de saúde. Flávia, viu, Flávia? Eu não opero por plano de saúde, não, mas a gente tem uns pacotes bem legais de cirurgia. Estão perguntando aqui valores, são bem acessíveis, tá, gente? Eu tenho muitas pacientes que como eu disse aqui no começo da live, que elas têm um poder aquisitivo menor e conseguem fazer cirurgia, tá? Então, fica tranquilo em relação a valor e fica tranquilo em relação a modo de pagamento também. A gente tem a minha secretária, ela é fantástica, ela ajuda muito as pacientes e ela fica toda hora chorando pra mim pra conseguir um precinho especial e ajuda bastante, tá bom? Essa parte deixo com ela. Qual hospital você trabalha? Eu trabalho no Hospital San Gennaro na Moca, que é um hospital muito bom, porque eu comecei a trabalhar lá na época do Covid, porque lá não tinha Covid, então eu operei muitas cirurgias. Lá, vários cirurgiões plásticos trabalham lá, porque lá a gente tinha certeza que a paciente não ia pegar Covid. Todo mundo era todo dia examinado, então lá não tinha risco. Então, nessa época a gente operou muito, eu e meus colegas operamos muito, e lá os donos são médicos, são cirurgiões, a família de cirurgiões intensivistas, neurocirurgiões. Então, é uma equipe consciente dos melhores cuidados. Então, lá tem UTI, tem tudo, é hospital mesmo. Graças a Deus ninguém usa UTI, ninguém precisa, porque a gente faz plástica lá. E lá, por ser um hospital primordialmente de plástica e de cirurgias eletivas, quem tem uma infecção grave, como apendicite, tudo não opera lá. Então lá não tem risco de infecção. Por isso que eu fico muito cômoda, muito tranquila de operar num hospital que não tem risco de infecção, tá? Deixa eu ver... O que eu faço aqui? Redução de seio mais lipo é dolorido? Olha, a mamoplastia é muito difícil os pacientes reclamarem de dor. Lipo, sim, lipo dói um pouco, mas o que eu falo para os meus pacientes, elas já sabem, elas vão ficar de cinta por uns 5 dias mais ou menos, não vão tirar a cinta. Porque você tirar a cinta nos primeiros dias, dói bastante e pode dar até hipotensão, sabe? Quando você fica com uma sensação de desmaiar, tal, pode dar um pouquinho de hipotensão. Então, e também eu evito também risco de infecção, de abrir curativo em casa. Então, o primeiro curativo é aberto no consultório, ambiente estéreo. Então, é tudo para evitar risco de infecção. Graças a Deus, não temos, graças a Deus, não gosto nem de falar assim, mas pra gente evitar mesmo risco de infecção, tá? Então, hipotensão e dor. Então, lipoaspiração, melhor coisa é você deixar com a cinta uns 5 dias, a hora que você tira já tá melhor, não sofre aquele impacto de tirar a cinta recente, né? Porque dá uma hipotensão mesmo, né? É bem ruinzinho, ainda mais lipo grande, né? Você quer perguntar alguma coisa do TikTok? É que desse aqui, ó. Acabou a bateria? Tá. Como é que é? Credo, quero fazer, mas não me assusta. A lipo? Eu não tô assustando não, gente. Nossa, eu já fiz lipo também. Tem que fazer, é muito bom. Você fica muito feliz com o resultado. Imagina. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui.
Quais os riscos de morrer? Queria muito fazer, mas tenho medo de morrer. Quem tá perguntando é a Gislaine. Deixa eu te falar, Gislaine, o risco que tem é o risco de fatalidade. Eu não posso falar, não existe nenhum risco de morrer, porque existem as fatalidades. Tem risco de você morrer indo pro teu trabalho? Tem risco de você ser assaltada? Tem risco de cair um helicóptero na tua casa? Tudo isso tem risco. Então eu posso falar que não tem risco, que fatalidades existem, mas a gente opera de uma forma eletiva, são feitos exames, graças a Deus nunca tive esse problema de paciente morrer e assim, a maioria dos meus amigos não tem, assim, se aconteceu com o outro, foi grandes fatalidades mesmo, porque não é alguma doença, alguma coisa assim, porque risco de morrer em cirurgia plástica é muito pequeno, em relação às outras cirurgias é muito. Então, assim, é feito com todos os cuidados, equipe de anestesia de excelência, hospital de excelência, exames, você está em ótimas condições, você não vai fazer uma cirurgia se tiver qualquer problema, que é uma cirurgia letiva. Então, fica tranquila quanto a isso, tá? A gente faz muita cirurgia plástica. O Brasil é um dos países que mais fazem cirurgia plástica, tá? É que quando você ouvir alguma coisa, a pessoa morreu de lipo, você pode investigar. Ou não é cirurgião plástico, ou não é em hospital, ou usou alguma substância estranha, entendeu? Então, e aí fica aquela coisa, se alguém morre de apendicite, ninguém põe na televisão, no Fantástico. Então, gente, pesquisem bem quando acontecem esses problemas, essas fatalidades, o que aconteceu na verdade, tá? E cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Esse aí é um fato que vocês têm que ter muita atenção, porque o cirurgião plástico é um médico que fez medicina, 6 anos de medicina, ele fez no mínimo 2 anos de cirurgia geral e fez 3 anos de cirurgia plástica no mínimo e não para de estudar. E ainda tem uma prova que a gente faz, que é uma prova que assim é muito específica para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então assim, confia no teu cirurgião plástico. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, tá? Bom, alguma pergunta aqui a mais? Você não consegue pôr nada. Não tá nem pegando ali. Não, e aqui eu também não consigo. Mas eu fiz as que tinham aqui já. Não, que eu queria ver daqui, porque passa rápido. Você usa cola cirúrgica? Jaqueline tá falando. Não, Jaqueline, eu não uso. Não sou contra usar, tá? A cola é um curativo como se fosse micropor. Eu uso micropor, tá? É a mesma coisa. Doutora, minha filha quer operar com você por silicone. Ela é muito magra. Tem riscos de ficar com estrias? A gente vai ver lá na consulta, tá? É que aqui tá bem fininho aqui. Deixa eu ver quem que é. Daniela, a gente vai ver lá na consulta, porque eu vou ver a prótese que ela quer. Eu tô examinando, eu vou sentir a consistência da pele dela, ver qual que é o tamanho que poderia ser um tamanho que vai estirar muito a pele e teria uma chance de estrias ou não. A gente chega naquele limite para menos, tá? E também uma dica que eu dou para todo mundo que tá aqui me assistindo, que vai colocar prótese de mama, gente, não se queimem, não tomem sol forte no começo, até o primeiro ano, porque já aconteceu de paciente minha ter ficado com a mama linda. Um caso só me marcou muito, então eu falo para todas. Ela foi pra praia, queimou a pele, tava linda a mama e ficou cheia de estrias. É claro que eu intervi na hora, fiz mesoterapia e graças a Deus essa menina não ficou com estrias. Mas vamos evitar isso, né? Vamos evitar, porque estria não é agradável, ainda mais pra uma menina. Então, a gente pode deixar, Daniela, que eu vejo tua filha, a gente vê qual que é o tamanhozinho de prótese ideal para ela, para não ter esse risco. A Leonice, doutora Linda, fala mais sobre lifting cervical. Olha, Leonice, lifting cervical geralmente é uma cirurgia que a gente associa o lifting de face, que é essa parte aqui, pega toda essa parte, e a parte cervical, pega aqui. Então, a gente faz uma cicatriz bem aqui rente à orelha. A cicatriz de trás eu não faço aqui, eu faço bem rente à orelha também, fica um pouquinho franzidinho aqui no começo, depois fica perfeito. Então você pode fazer um coquinho, tudo que não fica com uma cicatriz aparente aqui atrás. E aqui também fica bem no suquinho que a gente tem aqui na orelha. E dá pra puxar bem toda essa parte aqui e puxar também o pescoço, tá? Essa parte do cervical. Cervical é essa parte do pescoço. Então, lift de cervical
geralmente é associado com lifting de terço inferior ou médio de face, tá? A gente faz muito. Para terço superior, antigamente a gente fazia o lifting coronal, que cortava aqui. Hoje em dia não se faz mais, porque a gente tem o Botox, né, que ajuda a minimizar essas rugas frontais aqui, que era o tratamento de ruga frontal, a gente cortava, abria e cortava todo o músculo aqui, né? Hoje, isso aqui, a gente sempre fazia, o lifting era associado a essa cirurgia, até para levantar o supercílio aqui também. Mas hoje em dia existe o Botox que previne, e também existe o lifting, que era o lifting antes do coronal, que era muito usado, que era essa cirurgia de Castanhares, que a gente colocava aqui, ó, levantava aqui. Então isso eu uso muito agora, que é o levantamento de supercílio, que a gente chama também de fox eyes, né, quando é só pelo supercílio aqui. A cicatriz fica bem rente. Eu falo para as pacientes, olha, se ficar uma marquinha assim, que se te incomodar, você faz aquela pigmentação, né, de sobrancelha. Nenhuma delas precisou, fica bem bonita a cicatriz, quase inaparente, dá pra dar uma levantadinha bem legal, principalmente nessa parte aqui do cantinho do olho, tá? Botox também ajuda muito, então Botox previne, mas quem já tem a quedinha, usa o lifting coronal, e aí o lifting coronal, o lifting de supercílio, né? E aqui o lifting de terço médio inferior de face e o lifting cervical também, tá bom? Entendeu? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Gostaria de tirar a famosa pochete e saber, mas tenho diabetes. Não, é o que eu falei. Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, pode operar. Se a tua pochete for só uma gordurinha localizada embaixo do umbigo, a gente consegue fazer isso até com uma hidrolipo. Não sei, alguém falou alguma coisa de hidrolipo, eu já vou responder essa pergunta. Hidrolipo é uma cirurgia que a gente faz com a paciente acordada, com anestesia local, no hospital, no ambiente hospitalar, e que é retirado todo excesso de gordura dessa região. Então a gente consegue fazer uma hidrolipo nessa região se for só gordurinha. Se for gordurinha em várias regiões, a gente faz uma lipo mesmo, né? Agora, se for excesso de pele junto, a gente faz a abdominoplastia, que tira toda a pele e a gordura que está abaixo do umbigo, tá? Estica que tá em cima. Deixa eu ver. Amo o trabalho dela. Obrigada, Magda, obrigada. Nossa, bastante gente aqui, hein? Obrigada por vocês estarem aqui. Puxa vida, tá me ajudando muito. Curtam essa live, por favor. Quem não curtiu, me ajuda a espalhar, falar para as pessoas que eu estou fazendo agora uma live a cada 15 dias no TikTok e a cada 15 dias no Instagram. Eu vou alternar, tá bom? Obrigada mesmo. Meu sonho é fazer contigo. Vamos realizar teu sonho, Magda. Vamos lá. Olha só, a Caroline dando força para Magda. Bacana, obrigada, gente. Joana Dark, será que rejeição de prótese? Bom, Joana, rejeição de prótese não existe. O que existe é contratura capsular, tá? Mas hoje em dia, por as próteses serem mais rugosas, essa tendência de contratura está minimizada. Antigamente era muito comum quando as próteses eram lisas, né? Aí começaram a segunda geração de próteses, as rugosas, superfície rugosa. Então a tendência começou com o poliuretano, que era um revestimento que não era silicone, e agora a prótese, agora não, né? Mas faz um tempo, a prótese com textura rugosa para poder prevenir a contratura. Porque quando a gente coloca uma prótese no corpo, é descolada a pele, o tecido, pode ser o músculo por cima, ou a face, ou só a glândula por cima. O que for. Em volta da prótese, o corpo cria uma cápsula, que é a cicatriz, uma cicatrização em volta da prótese. Isso se chama cápsula, tá? Que é o tecido fibroso que o corpo fabrica para envolver a prótese e proteger a prótese. Então a prótese fica super protegida. Acontece que às vezes esse tecido fibroso pode ficar muito aumentado. É como a pessoa que tem queloide numa cicatriz, ela tem uma tendência de muito colágeno, cicatrizar muito forte. Então, às vezes pode cicatrizar muito, muito forte, formar tipo um colágeno. É a mesma pessoa que tem tendência à fibrose, por exemplo, cicatriz forte. E aí pode apertar muito a prótese e formar o que a gente chama de contratura capsular. Existem inúmeros fatores associados com essa contratura capsular, e um deles é genético, tá? Um dos principais. Mas aí não quer dizer uma rejeição. Você pode depois trocar e a gente tentar de novo. E na maioria das vezes, na segunda cirurgia, não tem mais a tendência de formar essa contratura. Mas é algo que pode acontecer, tá bom?
Posso fazer reduzir a mama e não colocar silicone? Quem que perguntou isso pra mim? Essa pergunta é muito importante, gente. Olha só. A Ana Paula tá perguntando pra mim, Ana Paula Gonzaga, se ela pode fazer redução de mama e não colocar silicone. Ana Paula, eu não coloco. Assim, é muito raro colocar silicone com redução de mama. A não ser que a paciente tenha uma mama muito pitosada mesmo, com muito tecido aqui embaixo e aqui em cima nada, e esse tecido para eu levar teria um risco maior de necrose, mas isso é muito raro. Quando a gente faz a mamoplastia redutora, eu uso o teu próprio tecido para montar como se fosse uma prótese, prendo no músculo e aí eu deixo a tua mama montadinha. Agora, eu acho um absurdo tirar a mama, tecido bom seu, natural seu, jogar fora e colocar uma prótese no local. Eu não faço isso, tá? Respeito quem faça, tem técnicas cirúrgicas para isso, existem, mas não é a que eu dou, assim, que eu quero para as minhas pacientes. Eu vou preservar ao máximo o teu tecido, porque é fundamental, ainda mais quem vai amamentar. Tem muita menina que tem mama grande, gigantomastia, tem muita paciente minha que tem gigantomastia e que é menina, tem 20 anos, então vai amamentar ainda. E outra coisa, preservar a capacidade de sensibilidade dos seus mamilos. Então, eu uso retalhos da tua própria mama para montar a tua mama, para preservar a sensibilidade do seu mamilo e a tua capacidade de amamentação também, preservar ao máximo, tá? Então, Ana Paula, eu não coloco prótese quando é para reduzir mama, tá? Só para aumentar. Prótese é para mamoplastia de aumento. Vamos lá. Gente, nossa, tá passando rápido as perguntas. Quantos dias posso voltar a trabalhar fazendo cirurgia? Olha, essa pergunta é da Vanessa. Quando você faz cirurgia... Bom, vamos fazer depende do seu trabalho. A resposta é essa, vai embolar. Depende do seu trabalho. Durante a pandemia, como eu disse pra vocês, eu fiz muita cirurgia tripla, que é aquela que a gente começou a falar no começo da live, a Mummy Makeover, né? Que é cirurgia de mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura na mesma paciente. Fiz muito isso. Por quê? Porque as pacientes estavam trabalhando em home office. Então, em home office, você pode voltar a trabalhar 4 dias, mais ou menos, depois de uma cirurgia tripla, de mama, abdômen e lipo, tá? Então, se você fez lipo, você pode voltar em 4 dias. Se você fez mama em 4 dias. Se você fez abdômen em 4 dias, em home office, tá ok? Eu peço para as minhas pacientes que fazem cirurgia de mama e de abdômen para não dirigirem e não carregarem peso por um mês. Se o teu trabalho, você conseguir trabalhar sem dirigir, sem carregar peso, ok. O que limita na abdominoplastia, por exemplo, é você esticar o corpo. Eu quero que você ande curvado. Lembra que eu falei que eu tiro metade do teu abdômen? Às vezes eu tiro muito mais acima do que o umbigo. Quanto puder tirar, eu tiro. Então você vai ter que ficar curvada até para não puxar muito a cicatriz que tem. Aquela tendência que eu falei para vocês, de alargar ou de formar um queloide, né? Então eu peço para vocês ficarem bem encurvadinhas, né? Então, isso uns 15 dias depois da cirurgia de abdominoplastia. Se o teu trabalho for em casa sentada, tudo bem. Agora, se você for trabalhar num escritório, você pode ir lá no escritório depois de uns 15 dias, porque entrar encurvada fica esquisito. Então, depois de uns 15, 20 dias, você pode voltar a trabalhar. Então, só não carrega peso e dirige por um mês, tá bom? Agora, exercícios fortes, tipo exercício peitoral, para quem fez mamoplastia, só depois de 3 meses. Você fez mamoplastia, pode escovar o dente, doutora? Pode escovar dente depois da cirurgia, pode pentear cabelo. Esse movimento você pode fazer, você não vai fazer movimento brusco, mas esses movimentos aqui você pode fazer tranquilamente, tá? E o que mais que nessa pergunta? Quem fez lipo, por exemplo? Com 1 semana, 10 dias, depende da tolerância, né? Tem gente que é mais sensível, outras menos, outras mais, mas já dá pra poder trabalhar, tá bom? Vamos lá, o que aconteceu? Eu cliquei no Instagram. Deixa eu ver. Vamos ver aqui uma pergunta. Hoje a live tá sendo por aqui, não tá sendo no Instagram. Voltar, assim. Ele não volta igual o outro? Ele volta, mas é que aqui, ó, e depois... Pra baixo. Agora, Isso. Agora tem aqui. É cara a extração de prótese? Olha, tenho feito muito isso, né? Tem muitas pessoas que estão querendo tirar prótese e não querem pôr lugar outra. Tenho feito muito. É o valor mais ou menos de uma mamoplastia, tá? É uma cirurgia muito mais difícil e é uma cirurgia que o resultado estético fica mais limitado, mas a gente consegue fazer assim.
Depois de consulta, para quanto tempo podemos agendar a cirurgia? Quem está perguntando aqui? Ana. Olha, Ana, depois da consulta, você pode agendar a tua cirurgia logo após você ter feito os seus exames. Então, é só você marcar. Porque assim, olha, essa época do ano tá mais tranquila, gente. Agora, abril, maio, sempre assim, todo ano assim, tá? O que pega mesmo é junho e julho. Então, eu falo para os pacientes, quem quer operar em junho e julho, já deixa marcada a tua cirurgia, porque o que acontece sempre nessa época do ano? Em junho, julho e também em dezembro e janeiro, sempre, gente. Eu tenho que operar às vezes aos domingos e sempre tem uma menina que fica chorando, que quer operar, mas eu não tenho mais vaga, porque eu sou uma só e eu não vou extrapolar meu número de cirurgias por dia, não vou conseguir, né? Eu sou humana. Então, assim, tem um limite de cirurgia que eu posso fazer. Então, quem for operar em junho e julho, tem a data certa, definida, não fica esperando para marcar, já marca, porque é uma época muito concorrida e corre o risco de você perder a sua data, tá? E também eu digo para quem vai operar em dezembro e janeiro. Agora, os outros meses são mais tranquilos. Eu acho que você quer operar logo consegue, quer operar depois consegue, tá mais tranquilo agora, né? Eu tenho que perguntar para minha secretária que tá aí, porque quem cuida da agenda é ela, mas pela minha experiência sempre foi assim, até maio, até abril mais ou menos é mais tranquilo. Maio já começa a apertar um pouquinho, aí junho e julho aperta bastante, sempre assim. Aí depois, agosto tem um pouquinho também, setembro é mais tranquilo, setembro, outubro também, aí novembro começa a apertar, aí dezembro, janeiro, forte. É bem sazonal cirurgia plástica, tá? Então, dependendo da época que você quer operar, agora tá numa época boa, pode marcar. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Tô gostando, tem bastante gente, hein? Olha só, tô gostando da participação de vocês. Quanto custa? Eu já falei do valor, que eu não sei o valor, mas é bem tranquilo. Cirurgia dupla fica mais em conta do que uma por uma? Sim, porque existe um desconto, né, que é aplicado. Então, existe um desconto que é aplicado no hospital, na anestesista, em tudo. Na minha parte, do cimentador, tudo. Fica mais em conta se juntar as duas cirurgias do que separada assim. Olha, é uma pergunta muito vaga. Quantos quilos tem que emagrecer na cirurgia? É muito pessoal. Então, vamos passar em consulta. Eu vou falar com você o que você está esperando. A dica que eu dou, que vocês podem já entender. Quem vai fazer mamoplastia, gente, é bom que esteja no seu peso certo, porque existe já uma chance, infelizmente existe, da mama cair depois da cirurgia. Tem uma estatística, isso existe. Se existisse uma técnica que a gente falasse, não vai cair de jeito nenhum, puxa, todo cirurgião plástico faria, pode ter certeza, todos, tá? Infelizmente, isso é devido à elasticidade da pele da paciente mesmo, principalmente por isso. Pode acontecer de cair as mamas. E se você emagrecer depois da cirurgia, essa chance de cair aumenta muito. Então, se for para fazer uma mamoplastia, é melhor você fazer antes da emagrecer antes da cirurgia. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que têm muito problema, muita dificuldade para emagrecer. Eu já falei desde o começo aqui da live que existe essa pandemia mundial de obesidade e sobrepeso. E foi agravada com a Covid. Então a gente tem um grupo de Telegram, quem quiser emagrecer, se preparar para sua cirurgia plástica, fala com as meninas, a gente tem um grupo exclusivo de emagrecimento, a gente tem um grupo para tirar dúvidas de abdominoplastia, a gente tem um grupo para tirar dúvidas de mamoplastia, tem um grupo para tirar dúvidas de lipoaspiração, tá? Lipoescultura, todas essas modalidades da lipoaspiração, e um grupo especial de emagrecimento saudável preparatório para cirurgia plástica, tá? Então, fala com as meninas, elas te colocam nesses grupos de Telegram. Esses eu respondo mais rapidamente. Eu respondo as pacientes na consulta, mas muitas ficam muito emocionadas, chegam emocionadas e esquecem das perguntas na hora da consulta. Aí eu falo, bom, no teu retorno você vai trazer por escrito para te tirar suas dúvidas. Mas tem as lives que ficam salvas, né? As lives aqui do TikTok, eu não sei se a gente vai começar a deixar salva em outras plataformas, eu vou ver direitinho como é que é, tá? Porque lá no Instagram fica direto, todas as lives que eu fiz lá ficaram salvas, tá? Tem as
as perguntas que eu respondo durante a semana também, as dúvidas da doutora Elódia, eu respondendo as dúvidas de vocês. E aí também tem pessoalmente. Agora no Telegram é bem mais ativo isso. Você tem uma pergunta, eu respondo, tá? Pode mandar lá no direct, no privado lá do Telegram, que a gente responde. Então quem quiser se aprofundar em a mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração e emagrecimento saudável, já tem uma lista de perguntas que foram respondidas lá, já tem bastante conteúdo para vocês explorarem. E também eu respondo as perguntas que vocês fazem, é só mandar no privado para mim, tá bom? E aí, tem gente querendo entrar. Então, meninas, tem meninas aqui, minhas secretárias estão aqui, é só solicitar e aí vocês vão entrar, tá? Elas estão tirando o print da página, estão pegando aí tudo, os contatos de vocês, tá? E se vocês não conseguirem, também tem o meu, tô lá no Instagram, você já manda no direct lá que a gente responde, tá bom? Aqui no TikTok também, é que aqui tem muito, né? TikTok é muito mais ativo, tem muita pergunta, às vezes atrapalha um pouco aqui, que tem muita gente aqui, né? Que bacana, essa plataforma é bem legal. Tem mais de 2.000 pessoas aqui, amor, assistindo a live. 2.200 e... Nossa, muita gente, quase 2.300. Eu vou tirar, dar um print. Tem que dar um print. Deixa eu ver. As meninas, elas estão na live? Elas estão... eu não sei dar print aqui, já que tá longe. Fala para as meninas, vai sair daqui. Tirei. E é legal isso, eu acho muito legal. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada pelos elogios, pelos coraçõezinhos, por curtirem, me ajudem curtindo. Já pensou se 2.000 pessoas curtirem minha live, como eu vou ficar muito feliz, vai me incentivar muito, tá? Essa live aqui, a Vicky tá aqui que me ajuda também. Olha aqui, a Vicky tá, vocês estão printando aí essas rosas que eu tô ganhando, essas flores, eu tô amando tudo, tô muito feliz. E muito feliz de estar aqui com vocês, respondendo as perguntas. Obrigada, amém, amém. Deus abençoe a todas nós, né? Obrigada pelas flores, a User também mandou pra mim. E, gente, curtam a live agora, por favor, me ajudem. A próxima vai ser lá no Instagram e depois a outra aqui. A cada 15 dias a gente vai alternando, tá? É uma experiência que eu comecei a fazer e eu acho que tá dando certo, né? Tá tendo bastante gente aqui, tô muito feliz, tá? A gente tem a opção de avaliação por fotos, as meninas estão aqui. As minhas secretárias estão aqui para me ajudar e pegando todas as dicas. Podem deixar suas perguntas aqui, tá? Eu vou terminar a live, já deu horário, né? Vou terminar a live agora. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. Vocês me incentivam a estar sempre aqui, pronta para fazer as lives para vocês. Toda terça-feira, 19h30. Essa foi aqui no TikTok, na próxima vai ser no Instagram e a gente vai alternando, tá? Muito obrigada mesmo, me ajudem aí divulgando. Isso me ajuda muito, vocês não sabem como. Você pode ter certeza que eu faço o meu melhor para vocês, sempre que é a minha profissão. Todo cirurgião plástico pensa assim, vocês podem ter certeza, tá? Muito obrigada mesmo, um beijo. Até a próxima. Tchau.